Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde de segunda-feira. De segunda-feira eu tenho trazido para vocês uma nostalgia, gente. Tá uma coisa assim que sem querer acontece. Estou recebendo hoje aqui no Mundial e Você para o nosso bate-papo descontraído, informativo e hoje para matar saudades também. Estou recebendo aqui ele, o bom filho a casa torna, Maurício de Freitas. Bem-vindo, Maurício! Fazia tanto tempo que eu não via a Samira e o pessoal aqui da rádio, porque eu tive um programa de rádio por 20 anos. É, prata, tô falando, ele é prata da... Você que tá chegando agora, Maurício de Freitas é coisa nossa. Eu fiquei de 1997 até 2017 na rádio. São 20 anos? 20 anos. Não é? Quem sabe, né? Agora a gente já não começa com algumas novidades aqui também na Vibe Mundial. Aí eu tava morrendo de saudade, muito bom ver todo mundo. Não é? Bom estar aqui com vocês, ouvintes, novamente, pra gente poder conversar, né? E é sempre um prazer poder beber dessa fonte, viu, Maurício? Que a gente pode acompanhar. Graças a Deus a internet permite que a gente mantenha esse contato de entender o que a pessoa está fazendo, o que ela está falando, qual a fonte que ela está bebendo hoje, não é? Para poder levar para o nosso ouvinte, você que está aí do outro lado. E a vida muda muito, né, Samira? Mas depois de pandemia, aí que mudou, que foi uma coisa. Quando você vai ver, mudou e daqui a pouco pode mudar de novo. Não e é? A gente precisa ter esse jogo de cintura, até uma resiliência, né? Para poder superar algumas coisas e, mas agora eu tô no meu propósito. Poder achar esse caminho é importante, Com certeza, né? com certeza. Para a gente não se perder no meio de tantos estímulos externos, de tanta coisa que acontece ao nosso redor, é muito fácil você perder o contato com você. Exato. Perder o contato com quem você é, o que faz sentido para você, o que você gosta. Porque aí tem aquelas necessidades ligadas à sobrevivência, os medos, que de repente fazem você começar a se movimentar numa direção. Você pode ir numa direção contrária ao seu eu. Sim. Digamos que em momentos de escassez ou de dificuldade, a pessoa se comporta como alguém que está se afogando, e ao invés de nadar numa direção específica para onde ela quer, ela começa a se debater na água, atrás de alguma coisa para se agarrar para sobreviver. Nisso muita gente se perde. E durante a pandemia, muita gente se perdeu, justamente por causa desse ambiente externo desafiador, uma pandemia acontecendo, problemas econômicos, problemas políticos, tanta coisa. E a pessoa facilmente perde o eixo dela, que vai permitir que ela, mesmo nesses momentos de dificuldade, consiga encontrar alternativas coerentes. E não qualquer coisa. Uhum. Não se debater numa direção. Qualquer coisa a gente tem. Porque senão a pessoa se perde, depois demora para se encontrar e ela já não sabe por que ela perdeu o caminho e por que ela deixou de ser ela mesma e está demorando para ela conseguir achar o eixo. É assim que funciona. Tem muita gente passando por isso atualmente. Aí a gente entra na ansiedade, fica enlouquecido, não sabe que caminho tomar, e etc, etc, etc. Vocês já perceberam que a gente vai falar de desenvolvimento humano, né? O Maurício de Freitas, ele é psicoeducador, especialista em desenvolvimento humano, educação socioemocional. Tem um trabalho lindo que partiu da PNL e percorreu aí por outras fontes, coaching, constelação familiar, panorama neurosocial, neurosemântica. Olha os nomes, que mais? Tem novidade? Soft skills. Vou te explicar como é que aconteceu, né? Na verdade, eu tenho uma busca de autoconhecimento desde muito novinho. Uhum. E a minha formação original, na década de 90, no final, em 1990, eu me formei em artes cênicas. Uhum. Fiz artes cênicas e música, comecei a dar aula para uma faculdade de Direito de São Bernardo, que eles queriam aula de teatro para desinibir. Então eles já queriam uma coisa meio terapêutica, né? Uhum. E também tinha um grupo em São Paulo que era de um psicólogo chamado Roberto Freire, que fazia um trabalho de gestalt terapia. E ele indicou, façam teatro para vocês se soltarem. Esse grupo me contratou. E eles queriam uma coisa terapêutica, só que eu não tinha o background. Aí foi que eu falei, tem que fazer cursos. E aí, em 90, eu comecei a fazer curso de hipnose, auto-hipnose. Fiz cursos com a Juan Ribot, que já foi comunicador aqui da rádio. Só que quando eu comecei, foi um encantamento que eu nunca mais parei, né? Em 91, eu estava lançando o meu primeiro trabalho, que já juntava o teatro, a música, com algo de autodesenvolvimento, que se chamava cantoterapia. Uhum.
E foi aí que a cantoterapia fez sucesso, fui chamado em programa de televisão, fiz parte daquele SPTV, daquele Jornal do Meio-Dia, saiu também em rádios espontaneamente, matérias. Porque era novidade. Era muito novidade. Era um trabalho autoral, e eu era muito novinho, despreparado, mas o pessoal já gostava do que eu fazia. Gosta do que é diferente, né? Depois disso evoluiu, veio o Programa de Desenvolvimento do Potencial Humano, um curso mais parrudo, forte, eu já estava mais preparado, tinha passado alguns anos, era 94, e esse curso cresceu também muito. Isso gerou o meu primeiro espaço. Então eu montei um espaço, na época o nome do espaço era Illuminati, e foi aí que entrou na jogada a Rádio Mundial. Aí era mundial na época. Isso, que agora é Rádio Vibe Mundial, Exatamente. Né? E aí foi que eu comecei na Rádio Mundial. Sempre buscando, e assim, me encantando por um monte de coisas diferentes. Então, fazendo um monte de cursos de formação, já tinha feito PNL, fui um grande especialista em Feng Shui, não sei se você lembra na época. Sim, eu lembro. Mas aí você achou teu eixo, né? Teve um momento que eu falei, não, peraí, eu quero ir mais fundo. Porque eu sei um monte de coisa diferente, eu tinha atração por coisas diferentes. Então eu tinha dificuldade de falar, vou escolher esse aqui e vou me aprofundar nesse, porque eu tinha uma sensação de que eu ia perder os outros, sabe? Parece que eu vou perder, né? Só que aí quando eu fui ver o que é que dava mais resultado, que ajudava mais, e que combinava com a minha maneira de ver, por causa do respeito, da maneira de pensar do outro e tal, era a programação neurolinguística. E foi aí que eu falei assim, eu vou fundo na PNL, porque de todas as ferramentas que eu uso, as ferramentas de PNL são as que são mais efetivas. Quando a pessoa volta, ela não está mais com o mesmo problema, ela está trazendo uma outra questão, porque aquela ferramenta de PNL resolveu. E aí eu comecei a me dirigir mais para esse caminho, comecei a estudar. Antes disso eu tive uma incursão nas artes do transe, buscando o transe das linhas da Índia antiga, o xamanismo indígena e tudo mais. Mas foi até mesmo Você foi experienciar. Fui experienciar muita coisa. E foi dentro disso mesmo, e dentro de experiências bacanas, né, de contato comigo, que eu percebi, se quer saber, o que mais tem a ver com a tua maneira de perceber as pessoas, perceber o mundo, é a programação neurolinguística. E aí eu decidi que eu ia ser especialista. E começou aí. E aí você falou, mas tem as outras coisas, né? Como é que surgiram as outras coisas? Fui fazer formação mais completa em PNL, especialização, fiz com nomes internacionais, com várias pessoas. De repente, eu comecei a perceber que tinha um movimento que nasceu da PNL, era pós-PNL, que trabalhava relacionamentos interpessoais de um jeito lindo, que era o panorama neurosocial, pouquíssimo conhecido, com uma capacidade de trabalhar temas como luto de uma maneira tão eficaz que a gente se assusta. Tive gente na minha família que teve experiências de luto recentes e que eu consegui ajudar em casa, né? Que falam que santo de casa não faz milagre, mas eu consegui ajudar em casa. Que bom. E problemas de relacionamento interpessoal e problemas sociais de inferioridade, superioridade, incrível e rápido o resultado. Panorama neurosocial de um holandês chamado Lucas Derks, que ele está vinculado, inclusive, a universidades, ao meio acadêmico, com pesquisas, tem um centro de pesquisas na Holanda, e ele uniu programação neurolinguística, psicologia social, linguística cognitiva, criou uma coisa maravilhosa. A gente olha para a psicologia hoje e vê que teve um avanço muito tão grande, extraordinário, né? Com técnicas, com estudos acadêmicos diferenciados, mas que colaboram, quem tiver a oportunidade de enxergar aquilo, uma oportunidade de trabalho, tem um diferencial, né, Maurício? Tem um diferencial, sim, com certeza. E você buscou o teu diferencial nesses anos todos. A neurosemântica também é um movimento pós-PNL que é fantástico para mudar crenças e maneiras de pensar que deixam a pessoa presa. E com um poder enorme de mudança, assim, de mudar a mentalidade da pessoa. Ela enxerga a vida diferente. As constelações eu não trabalho com familiar, eu trabalho com constelações estruturais, que é uma outra coisa, né? É parecido com constelações familiares, mas a gente trabalha aqui estruturas específicas que você pode utilizar, por exemplo, para constelar um problema e levar para uma solução. Então, é diferente de apenas analisar e você tem técnicas, exercícios práticos usados para resolver problemas específicos. Essas são as estruturas. E é rápido, né? E é rápido, tem resultado bacana, sabe? E aí eu juntei todo esse ferramental, né?
e fiz muitas especializações. O coaching, eu sou super especializado também, me deu uma habilidade verbal de trabalhar com perguntas. Porque hoje em dia o coaching foi muito distorcido por aí, né? O pessoal fala como se fosse autoajuda. Eu vou lá e digo o que a pessoa tem que fazer. Não, o Mas estudo coaching é muito profundo. Coaching é, na verdade, a arte de trabalhar exclusivamente com perguntas que provocam o despertar da pessoa sem que eu interfira nela. É bem diferente das divulgações que tem aí de uns coaches mal formados no mercado na internet, né? O importante é não se envolver. Não se Você lança a envolver. pergunta e, a partir daí, o próprio outro, né, o paciente, o cliente traz a Ele demanda. chega, né? Então é uma arte de despertar no outro o empoderamento dele, para que ele seja autônomo, entenda o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não quer, o que ele não gosta, questioná-lo sobre as ideias que ele está tendo, perceber o quanto aquilo tem a ver com ele ou não. Então a pessoa traz, por exemplo, uma meta que ela quer realizar e eu pergunto quais os benefícios que ela vai ter ao realizar, quais são os riscos que ela corre se ela realizar isso, o quanto essa meta combina com essa pessoa, de onde veio isso, veio de uma sensação de necessidade ou veio, na verdade, de uma identificação, é algo que combina completamente com a pessoa. Olha quanta pergunta. Né? E aí a pessoa vai entrando em reflexões muito profundas e tendo um autoconhecimento. Aí ela entra no poder pessoal? Exatamente. Aí ela começa a entender o que é ela de verdade, quem é ela de verdade e como que ela pode obter esse empoderamento. Exatamente. E ter benefício disso? Isso. Então, o coach sério, né? As empresas continuam contratando coaches normalmente, mesmo Sim. com esse movimento que aconteceu de distorção do coaching na internet, as empresas sabem quem são os bons coaches do mercado e quem não é, né? Por que motivo? Porque eles sabem que o coaching bem feito de verdade leva as pessoas a saírem de algum tipo de bloqueio que ela está inventando. São bloqueios autoimpostos e podendo ousar ser um pouquinho mais, ser o melhor dela, sabe? É isso. Então, para mim, o coaching foi maravilhoso porque ele me deu um poder de questionamento, de trabalhar com perguntas livremente, sem seguir scripts de nenhum tipo, e poder fazer uma sessão incrível com perguntas. E aí, quando eu me especializei em todas essas áreas, olha só, veja bem, né? Eu falei, não, vou focar numa coisa só, né? Mas, de certa forma, eu abri um leque. Abriu um leque para poder fechar de novo, né? Mas era um leque que era tudo da mesma família, né? Entende a ideia? Sim, entendi. Então, eu parei de ter atração por muitas coisas diferentes, fiquei só naquele conjunto que tinha tudo a ver, né? E a partir daí eu comecei a criar uma metodologia integrativa que integrou todas essas abordagens, criando super abordagens, né? Com um grande resultado, com muita consolidação, para o resultado se manter depois. Não é uma coisa da pessoa ter um resultado e depois ela fala, mas eu estou com um problema novamente, ou eu não resolvi totalmente. Mas aí eu tenho um passo a passo? Aí a gente tem o quê? Eu tenho uma forma de integrar essas abordagens, em que eu levo o profissional que se forma, né, comigo a saber como lidar de verdade com os grandes temas. Questões como autoestima, questões como resiliência, poder pessoal, inteligência emocional, autoconhecimento. Então, como que eu conduzo as pessoas nesses grandes temas, que são os temas que as pessoas me procuram e querem solução, superação de bloqueios, desenvolvimento de habilidades e maestria. Sim. E aí a pessoa entende como funciona a mente do cliente, né? Como estará a mente do cliente em cada etapa de um processo, o que provavelmente acontecerá, né, quando você está conduzindo a pessoa, e ela tem agora super técnicas. Antes, eu tenho técnicas que são de constelação estrutural, de PNL, de coaching, de panorama neurosocial, e eu comecei a perceber, por exemplo, que uma técnica maravilhosa para trabalhar autoestima do panorama neurosocial, se eu combinasse elementos de uma outra da PNL para trabalhar autoestima e um outro procedimento que se faz para consolidar resultado que vem do coaching, eu comecei a criar técnicas muito mais poderosas do que as que são ensinadas no mercado e que eu chamo de super técnicas, porque elas estão turbinadíssimas. Você uniu essas técnicas? Eu uni essas técnicas, Tá, criando e você novas dá formação? técnicas. Dou formação, que na verdade já é uma especialização praticamente. Tá, então né? não é a formação. Então não estamos falando da especialização nem de PNL nem de coaching. Não, mas é de desenvolvimento humano, da área, para as pessoas se tornarem educadores socioemocionais.
como nós temos uma falha, um gap na educação. A gente não recebeu, nós não tivemos chance de receber uma educação sobre nós. Como eu funciono emocionalmente, como a minha mente funciona, meu cérebro, por que eu reajo como reajo, como eu posso ter mais liderança de mim, me tornar líder de mim. Porque se eu não for líder de mim, os outros me lideram somente, né? Sim, aí entra a manipulação, Exato. eu passo a ser um ser influenciável, Super passo a ser se eu influenciável. já não for, né? Tem tudo isso que a gente precisa se entender para poder trazer à tona. Exatamente. Porque se eu também não quiser enxergar isso... Aí você não busca e você fica fechado, você fica um sistema fechado, que por mais que haja influências também que podem te tirar dessa bolha, né, de pensamento, não acessam você porque você não está aberto para poder passar pela mudança. Por isso, Maurício, quando a gente começa a entender que você não quer mais ser aquele ser influenciável em determinado grupo, ou você já está interessado num estudo, por exemplo, mais voltado à neurociência, você muda, você tem outros interesses. É por isso que a gente se separa dos outros? Olha, eu acho que mudar... Ó, a gente começa a entender e começa a tomar algumas decisões, sim, de mudança. Sim. Agora, os padrões automatizados de comportamento, eles estão lá, né? Mesmo que eu enxergue Exato. algumas situações, não me dou mais com aquele grupo X. Eu posso enxergar isso, mas se eu não fizer um movimento para destravar o que está lá atrás... É porque o que acontece? Esses padrões de comportamento, eles estão muito arraigados. E você não percebe, não se dá conta... que embora você tenha tomado algumas decisões de mudança, que até são um pouco externas, vamos me afastar desse grupo, mas os teus comportamentos ainda reproduzem os padrões desculpa o palavreado, mas miseráveis de antes. Vou dar um exemplo simples da contradição humana. Vamos. Né? Eu posso me tornar consciente de que, nossa, como eu acho horrível o radicalismo. Então eu chego para uma pessoa e falo assim, eu vou me afastar de você porque você é muito radical e eu não quero nada mais disso na minha vida. Isso é radicalismo também. Isso que eu estou fazendo. Vocês viram que o ator baixou aqui, né? Ou eu chego e falo, não, agressividade, as pessoas são... Eu não vou mais deixar que as pessoas sejam agressivas comigo, eu tenho que impor limites saudáveis porque isso é ruim. Percebi isso, certo? Li num livro, estudei. Então quando você tem consciência, você toma decisões de mudanças que são externas. Tipo cortar cabelo, assim, né? Tá bom, tipo cortar cabelo. Eu vou cortar isso daqui da minha vida e tal. Só que o teu comportamento ainda não mudou. Tuas reações emocionais não mudaram. Então eu chego e falo assim, não quero mais pessoas agressivas na minha vida. Aí, de repente, chega uma pessoa e fala assim, eu não quero mais que você seja agressivo. Você grita! Você não é legal! Só que se eu botar o espelho, eu tô gritando. Ou seja... Para que eu faça uma mudança, muitas vezes eu preciso de um auxílio com instrumentos, ferramentas, às vezes uma outra pessoa que me guie nisso, para eu destravar um tipo de experiência que ficou registrada, que fica reproduzindo em mim reações, reatividade. Geralmente que tem a ver com episódios difíceis que eu passei no passado, aprendizagens, ou também repetição de uma determinada aprendizagem. Observei pessoas, convivi, né? E quando eu quero mudar, eu preciso ir fundo nesses aspectos que estão automatizados, desautomatizados. Preciso fazer uma desprogramação, que parece uma programação que roda na minha mente. Aí a gente fala de desprogramação mental. Basicamente, esse nome desprogramação mental é meio que um nome marketing. Reprogramação. Desprogramação, é motivacional. Que a gente não é exatamente igual ao computador, não. Mas é uma ótima metáfora. Porque funciona como se fosse um programa que roda inconscientemente e quando vai ver, você já agiu do mesmo jeito que você está acostumado. E não está nem percebendo. Outras pessoas percebem, você não. E como isso está abaixo da consciência, né, você não está percebendo, você não consegue mudar sozinho por isso. Porque você não vai conseguir enxergar. Por isso o papel do terapeuta é tão importante. A gente tem uma lei sistêmica, né, que diz que nós não podemos nos conhecer totalmente a não ser através também do outro. Eu não consigo isoladamente me conhecer totalmente. Eu preciso conhecer o ambiente ao meu redor e as pessoas e perceber como eu reajo ao ambiente. Perfeito. Se você vai estudar vamos falar de biologia, você vai estudar um animal
na África, e você tira ele do contexto dele e leva para o laboratório e vai estudar. Você não vai entender por que ele tem aquela pelagem, você não vai entender por que ele tem um comportamento de uma dança específica que ele faz. Por que motivo? Porque a pelagem tem a ver com camuflagem do ambiente que ele está. Você tem que estudar o ambiente que ele está. Um determinado comportamento mais arredio tem a ver com o predador dele. Você tem que estudar o predador dele para entender ele. Uhum. A dancinha lá era uma dança de acasalamento. Você tem que entender os ritos de acasalamento daquela espécie para poder entender aquela espécie. Nós somos uma espécie. Somos. Nós estamos inseridos no meio social. Nós precisamos entender a nós mesmos, não isoladamente. Se eu parar e me centrar somente em mim, eu vou me entender. Você precisa entender que reações você tem aos estímulos que existem ao seu redor. Uhum. Que tipo de relações em volta despertam em você determinadas características. Que pode ser agressivo ou não. Agressivo ou não, né? Você tem que entender, por exemplo, como que você age de um jeito que você não percebe, mas o outro percebe. Então, essa lei sistêmica não é possível se conhecer isoladamente, somente é possível se conhecer através do conhecimento do outro e a partir do outro. Ela é muito verdadeira. Os terapeutas, eles não são úteis somente porque você tem ali alguém que te apoia, te ajuda. Eles são úteis porque eles são os únicos que podem te ajudar a acessar uma parte que é fechada para você. Seus olhos são para fora. Uhum. Tem uma parte dentro de você que você não enxerga. E você foge facilmente. Você que está me ouvindo aqui, né? É fácil você fugir. E sozinho, na autoajuda, no autoconhecimento, sem uma pessoa que faz a provocação, os principais temas vão se esconder dentro de você e você fica rodando em círculos. Vai passando a vida, aprendeu, fez cursos, fez isso, fez aquilo, mas fica rodando em círculos. Porque tem alguma coisa que não é fácil, inclusive para o terapeuta, né? Não deve Como ser. encontrar esse negócio? O que é isso que está aí acontecendo dentro da pessoa? Em que momento que veio também, né? Em que momento que veio? Será que tem antecedentes? Então a pessoa aprendeu numa experiência do passado e ela está reproduzindo algum padrão? Será que ela está reproduzindo um padrão de identidade de alguém? Ela está reproduzindo mamãe, papai, algum adulto? Será que isso está acontecendo porque tem um medo relacionado à sobrevivência que ela nunca tratou e aí desperta esse comportamento? Será que, na verdade, ela tem um pavor da velhice e ela toma hoje algumas decisões por causa desse pavor da velhice? Então, tem a ver, às vezes, com o passado, tem a ver, às vezes, com o futuro. E isso pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Qualquer fase da vida. De repente, a pessoa está lá com seus 70 anos e vem um medo de alguma situação que ela nunca teve antes. Sim. Pode ocorrer também. Pode ocorrer. Porque a gente passa por muita coisa, né? Imagina traumas, uma pessoa, né, com 70 anos que passou agora por aquele momento de grande isolamento social, que é muito difícil para o ser humano. E ela já tem 70 anos, ela já está com o tema envelhecimento e morte sendo amadurecido nela, né? Ela é jovem ainda e tudo, mas esse tema está lá, ela pensa no assunto. Só que esse tema bateu a porta, né? Agora, estou no grupo de risco, tenho que ficar isolado e essa doença é uma doença que pode me matar, né? Imagina como uma pessoa que nunca teve, às vezes, algum medo não poderia ter agora por causa desse estímulo forte que veio de fora, entende? A vida é muito cheia de acontecimentos. E aí uma coisa que você se surpreende com você, porque nunca sentiu antes, você pode sentir em qualquer idade. Com certeza. acabou. Já? Gente, e eu tenho até que falar, né, que a imprensa também colaborou para que esse medo do envelhecimento despertasse. Maurício de Freitas, obrigada, meu querido. Ultrapacei aqui o tempo, já que foi bom demais. O teu Instagram? Meu Instagram é mauriciodefreitas.oficial. mauriciodefreitas.oficial. Esse menino volta para bater mais um papo com a gente. Obrigada, viu, ótimo. Maurício? Sucesso para você. Rápido demais. Voou esse programa. Obrigada, viu? Sucesso. Mundial, e você termina aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até amanhã.